Então, sobre o potencial elétrico de um ponto agora, de um campo de uma carga pontual, campo elétrico de uma carga pontual. Para isso, vamos imaginar que eu tenho aqui uma carga geradora, Qzão, de 5 microcoulombs. Ela está no vácuo, então o K é 9 vezes 10 a nona. O ponto A está a uma distância de 3 metros da carga geradora. O ponto B está a uma distância de 5 metros. Se eu quisesse calcular a diferença de potencial entre A e B, seria essa expressão. Potencial em A menos o potencial em B. E a gente já viu em videoaulas passadas que esse termo aqui, isso aqui seria o meu potencial em A. E isso aqui seria o meu potencial em B. Então, isso representa o meu potencial. E aí, vamos lá, vamos fazer essas contas. E aí, vamos na tentativa de ficar mais claro isso, né? Se eu fizer essa conta aqui, 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 6, dividido por 3, vai dar 15 mil. Se eu fizer isso daqui, e aí vocês pausem o vídeo para poder fazer. 9 vezes 10 a nona, vezes 5, vezes 10 a menos 6, dividido por 5, já cancelei esse 5 com esse 5, né? Fechei aí em 9 mil. Então tá aqui, ó. 15 mil volts menos 9 mil volts. Em A, eu tenho 15 mil volts. Em B, naquele ponto, o potencial é 9 mil volts. Mas o que interessa para a gente é a diferença de potencial entre A e B, que são né, os 6 mil volts. E aí notem a seguinte situação. O potencial em A, potencial vai ser essa expressão, né? Para um ponto, Kq sobre D. Já estava aqui definido. O potencial em A é maior do que o potencial em B. E aí a diferença entre eles está sempre dando 6 mil, independente do valor. Conforme eu vou me aproximando da carga, o meu potencial vai aumentando. Aqui era 9. Aqui já está valendo 9 mil, aqui já está valendo 15 mil. Se eu chegar para cá, maior ainda ele vai ficando. E se eu for me afastando, menor ele vai ficando. Então eu posso dizer que o meu potencial zero, meu 0 volts, vai estar no infinito. Por quê? Se eu tenho aqui minha carga, nesse ponto, está valendo 15 mil volts. Nesse ponto está valendo 9 mil. Nesse ponto é menos do que 9 mil. Nesse ponto é menos ainda. Menos ainda, menos ainda, menos ainda. Quando eu chegar lá no infinito, ele vale zero. Então, por exemplo, para distâncias de 1, 2, 3, 4, 5 metros, para 1 metro seria 45 mil. Para 2 metros, 222.500. 3 metros, 15 mil. 4 metros, 11.250. 5 metros, 9 mil. E assim por diante. Isso está diminuindo. Então, na hora que eu chegasse lá no infinito, o meu potencial seria de 0 volts. E a interpretação física para isso significa que se eu fosse trazer uma carguinha do infinito até esse ponto, seria necessário um trabalho, né? A diferença de potencial entre isso, uma carga, por exemplo, de 1 coulomb. Para trazer essa carga de 1 coulomb lá do infinito até o ponto B, eu teria que realizar 9 mil joules de trabalho. Se eu fosse trazer uma carga do infinito até A, eu teria que realizar 15 mil volts de trabalho e assim por diante. O gráfico, obviamente, ele vai ter essa configuração para uma carga positiva. Eu tenho um potencial muito grande próximo da carga e vai decaindo
conforme eu me afasto da carga, de maneira que lá no infinito o meu potencial seja igual a zero. E se a carga geradora fosse negativa? Se eu tivesse a mesma situação, só que agora menos 5 microcoulomb. Vou fazer a conta do mesmo jeito. Potencial, Kqzão, sobre D. Se eu fizer a mesma situação, a única diferença é que na hora que eu faço, por exemplo, para 3 metros, no lugar de dar 15.000 volts, dá menos 15.000. Se eu fizer para 5 metros, no lugar de dar 9.000 volts, vai dar menos 9.000. Essa expressão aqui, Kq sobre D. Só o que muda é que vai ter um sinal negativo aqui na frente. Tá? De maneira que, olha só, próximo era menos 45.000 a 1 metro. A 2 metros era menos 200, menos 22.500, menos 15.000, menos 11.250 volts, menos 9.000, menos 4.500 e assim por diante. Percebe que se eu for ao longo do eixo da distância, o meu potencial agora está aumentando. Gente, dever 45.000, eu estou devendo mais do que quem está devendo 22.500. Do que quem está devendo 9.000. Então, isso significa que o meu potencial, por ele ser negativo, conforme eu estou indo em direção a D, está indo para zero. Só que ele está aumentando. Então, para uma carga negativa, essa seria a representação gráfica do meu potencial em função da distância. E aí vamos fazer na sequência 2 exercícios breves sobre isso. Bom, e essa questão diz o seguinte para a gente. Considere o campo gerado por uma carga pontual positiva de 1 microcoulomb. Na letra A pergunta a que distância da carga geradora estão os pontos de potencial 1000 volts. Se a gente jogar na expressão, potencial Kqzão dividido pela distância. Potencial de 1000 volts igual 9 vezes 10 a nona, vezes Qzão, que é 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. Jogo o D para o outro lado. 9 vezes 10 a nona, 1 vezes 10 a menos 6, dividido por 1 vezes 10 a terceira. Isso aqui seria em cima 9 vezes 10 a terceira, dividido por 1 vezes 10 a terceira, cancelo. Então estaria 9 metros. Na letra B, ele pergunta em relação a que ponto esse potencial se refere. Ou seja, onde está o ponto de potencial nulo? O potencial nulo se encontra no infinito. E a gente viu na videoaula que tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa. Na próxima questão, é a mesma coisa. Só que ele está falando, considere o campo gerado por uma carga pontual negativa de módulo 1 microcoulomb. Pergunta a que distância da carga geradora estão os pontos de potencial menos 1000 volts. Seria potencial Kqzão sobre D. Potencial menos 1000 volts. Aqui é 10 elevado à terceira, né? Perdão, gente. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu voltar aqui para a tinta. Potencial menos 1 vezes 10 a terceira. K, 9 vezes 10 a nona, vezes Q, que é menos 1 vezes 10 a menos 6,
Q está valendo 1 microcoulomb, só que é negativo, dividido pela distância. Então, isso aqui, menos 1 vezes 10 à terceira, igual a menos 9 vezes 10 elevado à terceira. 9 está aqui, 10 a menos 6, dá a terceira, é isso aí, dividido por D. Bom, posso multiplicar tudo por menos 1, isso ficaria 1 vezes 10 à terceira, 9 vezes 10 à terceira, dividido por D. D seria igual a 9 vezes 10 à terceira, dividido por 1 vezes 10 à terceira. Cancela, cancela. Isso aqui deu 9 metros. Então, seria aí essa distância que estaria de uma carga de 1 microcoulomb, menos 1 microcoulomb. Na letra B, ele pergunta em relação a que ponto esse potencial se refere. Ou seja, qual é o lugar que o potencial é nulo. Tanto para positiva quanto para negativa, o potencial é nulo lá no infinito, em uma distância muito, muito longe da carga.